E se a maior limitação para entender a visão remota não estivesse na técnica, nem na capacidade humana, mas na forma como fomos condicionados a enxergar a realidade? Desde muito cedo, aprendemos que só é real aquilo que pode ser tocado, medido, pesado e observado diretamente pelos sentidos físicos. Tudo o que escapa a esse filtro é automaticamente tratado como ilusão, imaginação ou erro. Esse condicionamento cria uma barreira poderosa, não externa, mas interna, que impede o reconhecimento de fenômenos que não se encaixam no modelo dominante. A visão remota surge exatamente nesse ponto de ruptura. Ela não desafia apenas uma teoria específica, mas o alicerce inteiro sobre o qual construímos nossa compreensão do universo. Quando falamos de visão remota, estamos falando da capacidade de acessar informações sem depender da proximidade física, sem depender dos sentidos tradicionais e sem depender de um vínculo causal clássico. Isso não significa mágica nem sobrenatural. Significa que a consciência opera em um nível mais fundamental do que fomos ensinados a aceitar. Quando se aceita que a consciência opera em um nível mais fundamental, a primeira consequência é desconfortável. Tudo o que aprendemos sobre limites precisa ser reavaliado. Espaço, distância, barreiras físicas e até o tempo deixam de ser obstáculos absolutos e passam a ser apenas parâmetros da experiência humana comum. A visão remota demonstra isso de forma prática, porque ela não depende de deslocamento, não depende de sinais viajando pelo espaço e não depende de nenhum meio físico conhecido. Ainda assim, a informação chega, e chega com coerência suficiente para ser testada, verificada e, em muitos casos, confirmada posteriormente. Durante muito tempo, tentou-se explicar a visão remota como algum tipo de onda eletromagnética desconhecida. A ideia parecia confortável, porque manteria o fenômeno dentro do território já conhecido da física clássica. Mas essa hipótese começou a ruir no momento em que os visores foram isolados de qualquer influência eletromagnética. Colocados dentro de gaiolas de Faraday, completamente blindados de campos externos, eles continuavam acessando informações com o mesmo grau de precisão. Isso desmonta a explicação mais óbvia e cria um problema sério. Se não é onda, se não é sinal, se não perde intensidade com a distância, então o que está acontecendo? A partir desse ponto, a ciência se depara com algo que ela mesma ajudou a revelar, mas que se recusa a aceitar plenamente. A informação acessada na visão remota não obedece à limitação da velocidade da luz. Ela não enfraquece com a distância, não sofre atraso mensurável. Isso sugere que o acesso não ocorre através do espaço, mas fora dele. A consciência não atravessa o espaço para buscar informação. Ela se conecta diretamente a um campo onde essa informação já está presente. Quando essa possibilidade começa a ser considerada com seriedade, a primeira reação não é curiosidade, mas resistência. Isso acontece porque aceitar que a consciência acessa um campo fora do espaço implica admitir que o modelo atual da realidade é incompleto. Durante séculos fomos treinados a acreditar que tudo precisa de um meio, de um suporte físico, de um caminho mensurável. A visão remota desmonta essa necessidade. Ela mostra que a informação não precisa viajar. Ela simplesmente é acessada. Não há deslocamento, não há percurso, não há tempo intermediário entre a intenção e a percepção. Isso obriga a ciência a encarar um paradoxo profundo. Se a informação não viaja, então ela não está em um lugar específico. E se não está localizada, então não pode ser propriedade exclusiva de nenhum ponto do espaço. Isso leva à ideia de um campo informacional universal, onde tudo o que existe, existiu ou pode existir está registrado em forma de potencial. A consciência, nesse contexto, não cria a informação, nem a transporta, ela apenas sintoniza. Essa sintonia não acontece por esforço intelectual. Pelo contrário, quanto mais o indivíduo tenta controlar o processo, menos acesso ele tem. Isso porque o controle pertence ao ego, e o ego opera dentro do tempo, da expectativa e da comparação. A visão remota exige o oposto: neutralidade, ausência de julgamento e suspensão temporária da necessidade de sentido imediato. A informação surge primeiro de forma crua, fragmentada, muitas vezes simbólica. A mente racional entra depois, tentando organizar aquilo que já foi percebido. É exatamente aí que muitos erros acontecem.
Quando a mente racional tenta interpretar cedo demais, ela contamina o dado com memória, crença e associação pessoal. Não porque a pessoa esteja mentindo ou fantasiando, mas porque o cérebro foi condicionado a preencher lacunas. A visão remota verdadeira não pede interpretação imediata. Ela pede registro. Primeiro percebe-se, depois organiza-se, e só no final compara-se com a realidade física. Esse processo revela algo importante sobre o funcionamento da consciência humana. A mente não foi treinada para receber informação pura. Ela foi treinada para reconhecer padrões conhecidos. A visão remota quebra esse condicionamento, porque apresenta dados que não se encaixam automaticamente em categorias familiares. Isso gera desconforto, insegurança e, muitas vezes, rejeição do próprio fenômeno por parte de quem o experimenta. Outro ponto crucial é que a visão remota não responde à curiosidade superficial. Ela responde à intenção clara. Curiosidade gera ruído, expectativa gera distorção, necessidade de prova gera bloqueio. Quanto mais a pessoa quer acertar, menos ela acessa. Isso parece contraditório à lógica comum, mas faz todo sentido quando entendemos que a consciência não funciona sob pressão. Ela se expande na ausência de conflito interno. Esse mesmo princípio se aplica à vida cotidiana. Pessoas que vivem em estado constante de ansiedade, urgência e medo têm acesso muito limitado à própria intuição. Não porque lhes falte capacidade, mas porque o sinal está sempre sendo abafado. A visão remota apenas escancara esse mecanismo. Ela mostra que o maior bloqueio não é externo, é interno. Não é falta de técnica, é excesso de interferência. À medida que esses experimentos avançam, torna-se impossível ignorar a relação entre estado emocional e qualidade da informação acessada. Quando o observador está emocionalmente instável, a informação vem fragmentada, distorcida ou incoerente. Quando há equilíbrio, clareza e neutralidade, a informação flui com muito mais precisão. Isso indica que a consciência não é passiva. Ela participa ativamente do processo de acesso. Esse ponto muda completamente a relação entre observador e realidade. Não existe observação neutra. Toda observação carrega um estado interno, e esse estado interfere no que é percebido. A visão remota torna isso mensurável. Ela demonstra, na prática, que percepção e consciência são inseparáveis. Não vemos o mundo como ele é. Vemos o mundo como somos no momento da observação. Isso também explica por que duas pessoas podem acessar o mesmo alvo e trazer informações diferentes, mas complementares. Cada uma acessa camadas distintas do mesmo campo informacional, de acordo com sua estrutura interna, seu nível de ruído e sua capacidade de sustentar atenção sem interferência. A realidade não é única e fixa. Ela é multifacetada, e a consciência escolhe, consciente ou inconscientemente, qual camada acessa. Quando esse entendimento é aprofundado, a visão remota deixa de ser apenas uma ferramenta de percepção à distância e passa a ser um instrumento de autoconhecimento. Ao observar como a informação chega, a pessoa começa a perceber suas próprias distorções internas. Medos ocultos, crenças limitantes e conflitos não resolvidos aparecem como interferência no sinal. A visão remota, nesse sentido, funciona como um espelho da consciência. Isso é extremamente desconfortável para quem busca apenas resultados externos, mas é profundamente transformador para quem está disposto a se observar com honestidade. Porque não é possível acessar um campo mais amplo sem primeiro lidar com o caos interno. A consciência não se expande ignorando conflitos. Ela se expande integrando-os. Outro aspecto pouco discutido é que a visão remota não depende de esforço contínuo. Ela depende de disponibilidade. Muitas pessoas tentam praticar como se fosse um exercício de força mental, quando na verdade é um exercício de soltura. Soltar a necessidade de controle, soltar a pressa por respostas, soltar a identificação com o erro. Quanto mais a pessoa relaxa nesse sentido, mais o acesso se amplia. Isso contraria todo o modelo de produtividade e desempenho que fomos ensinados. Fomos treinados a acreditar que mais esforço gera mais resultado. A visão remota mostra que, em certos níveis da realidade, mais esforço gera mais bloqueio.
O acesso acontece quando a mente entra em um estado de atenção relaxada, sem tensão e sem dispersão. Um estado raro no mundo atual. Esse estado também explica por que, muitas vezes, insights profundos surgem quando a pessoa não está tentando pensar. Durante um banho, antes de dormir ou em momentos de silêncio espontâneo. Não é coincidência. É a consciência operando sem interferência excessiva do ego. A visão remota apenas sistematiza esse estado e o utiliza de forma direcionada. Quando olhamos para tudo isso em conjunto, fica claro que a visão remota não é uma anomalia da natureza. Ela é uma consequência lógica de uma realidade baseada em informação e consciência. O estranho não é que ela exista. O estranho é termos vivido tanto tempo ignorando essa possibilidade. No fundo, a resistência à visão remota não é científica, é psicológica. Aceitá-la exige abandonar a ilusão de controle, a ideia de separação e a crença de que somos entidades isoladas em um universo indiferente. Ela aponta para um modelo onde tudo está conectado por um campo comum e onde a consciência é a chave de acesso. E talvez seja exatamente isso que torna a visão remota tão desconfortável. Porque, ao revelar que a informação está sempre disponível, ela também revela que a responsabilidade pelo que acessamos, criamos e sustentamos é nossa. Não há mais como culpar apenas o mundo externo. A consciência deixa de ser espectadora e passa a ser protagonista. A visão remota, nesse sentido, não fala sobre ver longe. Ela fala sobre perceber além das limitações que aceitamos sem questionar. Ela não promete poder, controle ou superioridade. Ela oferece algo muito mais desafiador: consciência ampliada e responsabilidade proporcional a ela.